tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Recanto de Luz, aos que estão aqui presentes e aos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Como de praxe, alguns recadinhos. Em primeiro lugar, se alguém esqueceu de desligar os celulares ou colocar no modo silencioso, que o façam agora, porque o silêncio é muito importante para manter a harmonia do ambiente. Então, a primeira coisa a falar é que o nosso Recanto de Luz completou 22 anos ontem, dia 12. E estamos muito gratos por essa casa que a gente é recebido tão bem aqui, né? A gente recebe todos os auxílios, tanto espiritual como fisicamente. E aí, se alguém deseja presentear o nosso recanto, a gente aceita com muito carinho qualquer gênero alimentício, produtos de higiene e limpeza, para colocar nas cestas de todos os assistidos pela nossa casa, que já passam de 70 famílias. E, claro, agradecendo muito aqueles que já doaram, que foram entregues as cestas agora no sábado. Tá? Todas as famílias receberam. Deixa eu arrumar o fiozinho que fica aqui. Peraí. E aí, foram todos, né, receberam os seus ranchos, o cafezinho que a gente sempre também oferece aqui. Todos ficam muito agradecidos. Então, a gente está sempre pedindo, porque a nossa casa é uma casa de caridade. Mas sozinho ninguém faz. Então, é um pouquinho de cada um, é 1 quilinho, é uma coisinha que cada um possa contribuir. A gente agradece às famílias, principalmente. Outro recadinho é a nossa rifa de Páscoa, que durante a pandemia, né, a gente não estava tendo presencial aqui, então a nossa rifa voltou. É R$2 cada número. Quem tiver interesse, no final do passe, pode procurar a Vera, essa que está de verdinho aqui, que ela é que está com o papelzinho da rifa, tá? É R$2. E quem quiser também cooperar para a nossa cesta, né, trazendo qualquer tipo de guloseima, chocolate, enlatados, alguma coisa assim, também vai ser muito bem-vindo. Temos um convite a fazer também, que como é um mês festivo do aniversário do nosso recanto, todos os sábados a gente está recebendo convidados especiais de outras casas, de outras cidades, para fazer a palestra aqui. E esse sábado agora vai ser o Vinícius Lousada, que ele é vice-presidente da unificação da Fergs, lá em Porto Alegre. Então, quem quiser vir prestigiar no sábado, às 20 horas, vai ser com ele. E também tem um outro recadinho que está ali, ó, colado no papelzinho, que é um edital de convocação da prestação de contas do nosso recanto. Quem tiver interesse de participar, vai ser dia 31 de março, a primeira chamada sendo às 19h30 e a segunda chamada às 20 horas. Então, estão todos convidados. Então, agora vamos nos acomodar nas nossas cadeiras para fazer a prece inicial por todos nós e para receber todos os benefícios que a casa nos traz. Deus, de bondade extrema, olhai a todos nós, pecadores, perdoando-nos as faltas, fortalecendo os nossos espíritos. Não nos deixeis ofender o nosso semelhante, porque assim estaremos indo contra as vossas leis. Fazei com que a semente do perdão germine em nós, se alguma ofensa nos atingir. Não nos deixes cair em tentação. Fazei, Senhor, que sejamos fortes diante dela e que a enfrentamos hoje e sempre sem medo, firmes na fé e no amor. Livrai-nos dos caminhos das facilidades que geram a maldade nos espíritos invigilantes. Que todos os convites ao erro sejam desviados de nós, para que possamos vencer todas as dificuldades e, com coragem e fé, buscar os trabalhos do Senhor. E quando o desânimo nos tentar barrar os passos, que Jesus, o peregrino do amor, venha a nós com seu cajado de luz, clareando a estrada tortuosa que os nossos erros constroem no decorrer das nossas existências. Senhor, seja feita a vossa vontade, no mundo espiritual e no mundo físico,
e que todos busquem a vida e a verdade do caminho de vosso Filho, Jesus Cristo. Que assim seja. Então, a exposição de hoje é com a nossa amiga Andréia. Então, uma boa tarde a todos, os que estão presentes, bem como aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pelo canal do YouTube. Bom, como a Elisângela falou, né, a nossa casa fez ontem, no dia de ontem, 22 anos. E essa casa, para o nosso bairro, ela tem um grande potencial de auxílio. Aqui é uma casa de oração, é uma casa de cura. Quando nós dela participamos com todo o amor e com toda a dedicação que ela merece. Ela está de portas abertas, recebendo a todos, sem distinção de religiosidade. Porque aqui nós prestamos a relação do amor, do respeito e da fraternidade. E é com esse intuito que a nossa exposição ela se construiu, com o título Auxílio Espiritual e Auxílio Material. Porque a gente deve entender, né, por que nós procuramos uma casa espírita? Qual é o sentido dessa existência, desta casa material, que ela não é só o físico, mas ela também é espiritual, como nós temos no cartaz lá no fundo, Solar da Paz. Nós temos o recanto de luz como algo físico, mas ela é regida por uma casa espiritual que trabalha relativamente junto conosco no mundo físico. E aí a pergunta, né? Por que procuramos uma casa espírita? Seria por incertezas da vida? Quantas vezes nós vemos, sem saber o que fazer, o que está acontecendo conosco? Por que eu estou nesse plano físico? Essas vezes é uma incerteza da vida. E aí essas incertezas elas acontecem muitas vezes por dificuldades materiais, quando nos encontramos muitas vezes em desespero por uma situação que fugiu ao nosso controle. Essas dificuldades nos causam sofrimentos, né? Esses sofrimentos que vêm para uma relação física mesmo. Às vezes a gente cria causas até depressões ou saúde física. Essas dificuldades materiais geram esses sofrimentos. Um outro motivo que nos traz às casas espíritas são as perdas de entes queridos. Porque nós ainda, dentro do nosso processo de evolução, somos pequeninos, não entendemos quase nada dessa vida infinita que o Criador nos deu. E ainda perder alguém é algo muito dolorido, porque nós somos egoístas, nós queremos ele sempre junto de nós. E quando nós vamos entendendo o que é essa vida espiritual, que é a verdadeira vida, nós passamos a entender que o mundo físico é apenas uma passagem. É um momento que o Criador nos deu de reencarnarmos para aprendermos a ser seres do bem. E quando chegou o nosso fim, a nossa etapa aqui neste plano, voltamos para casa. E quem aqui ficou deve seguir trabalhando para se desenvolver até o momento do reencontro. Um outro motivo são as evangelizações, porque dentro da condição de pais, assim como foi falado na exposição de sábado, uma das responsabilidades é dar religiosidade aos filhos. E as casas espíritas oferecem esse papel de evangelização, que é um grande momento, é um patamar muito grande para crianças começarem a entender o processo da vida, do respeito e da moralidade. Também um outro motivo que nos levam às casas espíritas são os problemas de saúde. Aqueles problemas de saúde que muitas vezes não encontramos uma causa física. Sim, porque muitas vezes os problemas de saúde, eles são do espírito.
e dali se transforma numa causa física. E entre tantas coisas, né, que nos causam esses desequilíbrios e que nos fazem pedir ajuda. E aí, o que nós desejamos encontrar nessa casa espírita quando nós pedimos essa ajuda, né? Respostas para as nossas inquietações, para as nossas questões de sofrimento. Esta ajuda que muitas vezes se transforma em cura. O tratamento espiritual, que é esse processo de entendimento do porquê dessas dores, do porquê dessas angústias, de porquê tanto sofrimento. E tudo isso nos leva ao aprendizado. Estas são as relações que muitos de nós encontram ao vir procurar, dentro de uma casa espírita, esse auxílio. Mas será que é só para isso que existe uma casa espírita? Nós temos, dentro da Federação Espírita Brasileira, a organização de centros espíritas. E o OCE, ele vem dizendo que as casas espíritas, elas são um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho. E tudo isso são princípios que devem ser praticados pelos espíritas. São postos de atendimento fraternal para todos os que buscam com propósito obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolo. São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidade de exercerem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar, trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. São recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidade de refazimento espiritual e a união fraternal pela prática de amai-vos uns aos outros. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade, pela total ausência de imagens e símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. Então, as casas espíritas que existem para transmitir, exemplificar os ensinamentos do Mestre Jesus. E que exemplos, que ensinamentos o nosso Mestre Jesus nos deixou. Há mais de 2000 anos, quando esse ser magnífico retornou à Terra, ele só nos ensinou a amar, a respeitar e enxergar nos seus irmãos tudo de melhor possível. E estendeu a mão para todos aqueles a quem ele buscou, né, como exemplo. Só que a gente sabe, dentro da história de Jesus, que ele foi perseguido. Por quê? Porque não entendiam essa grandiosidade dele. Achavam que ele queria tomar o poder. Ignorância total. Ele só queria amar. Queria amar e transformar o mundo daquelas pessoas que viviam naquela época. Mas ainda, nesse tempo que Jesus veio à Terra, as leis ainda eram muito perturbadas. O poder, a ganância que ainda vemos hoje, mas ela era de uma forma ainda muito dura, de muito mais ignorância. E Jesus, assim, foi perseguido até chegar à cruz. E mesmo crucificado, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. E mesmo após a morte de Jesus, o cristianismo ainda seguiu sendo perseguido. E temos na nossa história literária, na Bíblia, temos como é que eu posso dizer, um espírito que nesta época reencarnado, como Paulo de Tarso, foi um dos perseguidores de Jesus. Até porque ele era um grego, criado dentro do judaísmo, ele tinha como Moisés
as leis que o regiam. E Jesus vinha como um complemento, mas ele não levava aquilo que Moisés tinha deixado de escrito. Então, os ensinamentos de Jesus eram combatidos por esses judeus. E ele criou como meta, como objetivo, perseguir e matar todos aqueles que seguiam as leis de Cristo. E um dia, na estrada de Damasco, Paulo de Tarso foi surpreendido com uma luz extrema. E ali, ele não sabia o que estava acontecendo. Por segundos, ele ouve e diz assim, na época ele se chamava Saulo. Saulo, por que me persegues? Diz uma voz, nas entrelinhas pode-se ler, porque Saulo és vosso escolhido para levar as minhas palavras a todas as gentes. Tendo vislumbrado a luz, ele ergue a areia ele fica cego, não é, né? Falando com palavras mais simples, que era uma luz tão intensa, ele não consegue enxergar, ele só ouve essa voz, que ela é calma, que ela é amorosa, que ela é fraterna, e ele não entende como é que alguém pode... Quem é que ele perseguia? Ele perseguia os cristãos, o ensinamento de Cristo. Então, quem estava falando com ele era Cristo. E ele se surpreende com esta relação. E então, a partir desse momento de cegueira, de sombras, ele passa a refletir sobre tudo aquilo que ele passou. E nesse tempo, ele passa 3 anos perambulando pelo deserto e refletindo sobre aquela missão que naquele momento chegava em suas mãos, para ele ser o ser que ia levar para todos os tempos daquela época os ensinamentos do Cristo. Mas por que Paulo? Porque Paulo falava muitas línguas. E aí, por falar muitas línguas, ele conseguiria chegar em muitos corações. Desta forma, Paulo, ele passa a pregar o ágape, o amor transcendental, o amor incondicional, que foi definido como caridade nas línguas latinas. Então, é nesse trabalho que as casas espíritas vêm trabalhando, ela tem todo esse processo, que não é que o auxílio espiritual, acontece a partir desta relação de entendimento que o amor, aquilo que a gente faz para nós mesmos e faz para os outros, é um processo que deve ser relacionado à caridade. Então, ele segue definindo, né, esta relação desse ágape, que é o amor no sentido vertical, que se estabelece direto o contato com Deus. No vocabulário cristão, ágape é o amor que move a vontade, na busca efetiva do bem a outrem, em uma identificação com o amor de Deus. Pode-se também utilizar a palavra composta, defini-lo melhor, amor e caridade. E mais uma vez a gente tentando entender o que é essa relação do ágape. Ágape é a vontade, em sua forma mais pura de praticar atos pelo bem-estar de outras pessoas, gerando o louvor e a exaltação com o reconhecimento do valor dos outros. E esse material que eu estou falando, eu tirei desse livro aqui. Esse livro, ele vem falando da máxima que Jesus colocou, que Kardec exemplifica muito bem e traz toda a relação dentro das suas obras básicas. Mas esse trabalho aqui, ele foi feito especificamente para o trabalho dentro da área de promoção e social espírita. E eu falo nessa relação porque às vezes a gente não entende o que é essa promoção social espírita. Quando a gente, como a Elisângela colocou ali, né, que a gente pede essas doações para os nossos assistidos, quem organiza todo esse trabalho dentro da nossa casa espírita é o ápice, né? Então, é essa área de promoção social espírita. O que seria essa
promoção social espírita. É que quando os nossos assistidos chegam aqui, eles não chegam aqui somente para receber o alimento do corpo. Não é aquela questão de chegar e eu não saber quem ele é. Ele chega aqui e ele tem que receber todo o processo dentro do que o Espiritismo entende por amor e por caridade, o olhar, o enxergar esse irmão como irmão e receber dessa casa todo o tratamento necessário que a casa espírita, como uma casa de oração, como uma casa de tratamento e cura, deve passar para todos que aqui chegam pedindo essa ajuda. Então, a inspiração em Paulo de Tarso, porque ele veio falando sobre essa relação do amor e da caridade para com os outros. Porque foi isso que Jesus deixou para nós. Foi isso que Jesus ensinou. E as casas espíritas, como dentro de todos os objetivos que eu li anteriormente, e sendo ela a ideia de exemplificar os ensinamentos de Jesus, o trabalho da caridade dentro da casa espírita não pode ser diferente disso. Ele não pode ser aquele trabalho somente que a gente chama de assistencialista. Entrega o alimento, mas não sabe para quem. Então, esse olhar, ele vai passar por um entendimento das epístolas de Paulo, onde ele vai falar na carta aos Coríntios, aonde ele vem dizendo: qual é a língua dos anjos, os espíritos iluminados? Qual o significado do bronze que soa ou do cimbalo que retine? Seria a gente apenas falar por falar e não fazer como deveria ser feito dentro da relação do espiritismo. Ou fazer, ou trabalhar a caridade, aquela que somente se mostra e não age da forma correta. Apenas faz barulho, como a gente vai falar em cimbalo, né? Faz aquele barulho e aquela caridade não atinge o calor humano daquelas pessoas que estão ali para receber essa assistência. E aí ele vem falando: ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montes, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Então, esse processo de desenvolvimento, de olhar para o outro, como olhamos para nós mesmos, tratar o outro como gostaria que fôssemos tratados, é um processo muito importante. E que todos nós devemos trabalhar e desenvolver em nós. Não é somente porque eu estou dentro da casa espírita que eu estou fazendo isso. Aqui é o primeiro passo, porque aqui a gente se desenvolve, a gente estuda, a gente aprende. Mas a prática é lá fora, é nos nossos atos, nas nossas ações. Então, quando a gente vem numa casa espírita, como eu narrei ali, todas aquelas situações que nos trazem aqui para dentro, muitas vezes a gente recebe, né, tudo aquilo que a casa tem a nos dar, e o que a gente vai dar de volta? O que a gente aprendeu com toda aquela situação? Será que realmente nós nos transformamos? Nós nos curamos? Se a cura é do espírito e reflete no corpo, se eu só curei o corpo e o espírito não, provavelmente essa doença volta. Esse processo de amar é o primeiro processo de cura. Porque quando a gente livra o nosso coração de todas as dores, de todas as angústias, nós passamos a ter o primeiro processo de cura. E aí ele vem falando: ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então é aquela questão: eu posso ter muito dinheiro e eu vou distribuindo esse dinheiro,
Mas seria para quê? Só para dizer que eu distribuo dinheiro? É aquela relação. Podemos ter, mas devemos saber fazer. Esta é a lógica da caridade. Saber fazer a caridade. Saber dar sem querer algo em troca e fazer com amor e com respeito. Porque muitas das vezes, quando a gente dá o dinheiro, é como se a gente se mostra superior. E aquela pessoa que recebe, muitas vezes, se sente tão humilhada que às vezes faz até mais mal do que bem. A gente tem que pensar nessa relação. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Seria esta relação. Aqui, às vezes eu fico até um pouco, não vou dizer envergonhada, mas eu fico um pouco sem muito saber como falar sobre o ápice, porque ele é um trabalho que às vezes a gente sabe que acontece, mas só sabe como acontece quem dele participa. Porque a gente não fica se exibindo, né, do que a gente faz aqui no ápice. Porque é essa relação, a gente respeita os nossos assistidos, porque eu sempre falo para eles, muitas vezes eles não gostariam de estar aqui, mas a necessidade o obrigou. E eu digo, que bom que deixaram o orgulho de lado e vieram pedir ajuda. Porque pedir ajuda não é vergonhoso. Mas saber ajudar também deve ser pensado de uma forma correta. Deve ser paciente. Deve ser aquela relação que não deve ser abrupta, que interfere na vida desses assistidos. Isso também é bem importante. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, né, Carmen Vera? E a gente fica com receio, porque a gente tem medo o medo que eu digo assim, tipo, de interferir na vida dos nossos assistidos. Então a gente busca entender as necessidades para poder trabalhar a relação o que eles realmente precisam. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porque é muito isso, às vezes é muito fácil eu ficar aqui falando que caridade é amor, que caridade é respeito, que caridade é olhar para o outro como gostaria que fosse olhado para nós, mas fazer não é tão simples. Então, o que eu trago nesse trabalho é um processo da gente refletir. Ele não vai deixar de ser um convite, lógico, né, que nós sempre estamos convidando para participar do trabalho de caridade da casa. Em todos, a gente também não pode ficar falando só, a presidente me olha e vai assim, é só o ápice que faz caridade. Não, todas as áreas da casa fazem caridade, né? Porque dentro dessa relação de auxílio ao próximo é fazer caridade, não necessariamente é dar o material, né, do físico. Por isso que a gente tem que pensar que a casa espírita em si entrou aqui dentro e está recebendo essa assistência, estamos em caridade, em processo de caridade. E aqui é bem importante, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Isso aqui, ele é uma relação que é o seguinte, quando a palavra menino vem falando quando a gente não tem o entendimento. A gente, quando é para a relação de, tipo, mas eu sempre ajudei, mas eu não sabia como é que eu tinha que ter ajudado. Quando a gente aprende o que é a verdadeira caridade, a gente passa não desmerecer o que a gente fez, mas a gente passa a olhar de uma forma diferente, porque a gente deixa de fazer as coisas próprias de menino, a gente entendeu, a gente aprendeu a fazer coisas melhores. Pois
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, porém, a maior delas é a caridade. É muito interessante que esse livro me fez eu pensar numa relação que eu ainda não tinha pensado. Isso, quando a gente prepara o estudo, a gente sempre reflete, né? E aí ele traz nessa parte aqui, ó, a caridade deve ser sempre desinteressada. Bom, isso aqui a gente sempre aprende isso. A salvação que Allan Kardec coloca no axioma fora da caridade não é salvação, é uma consequência do processo de desenvolvimento da virtude da caridade. Quando a gente passa a entender que caridade também é uma das virtudes, a gente já passa a olhar de forma diferente. Porque quando a gente pensa, né, quando a gente vai ler o Evangelho, o homem de bem, e a gente vê as virtudes de um homem de bem, que é amar, é respeitar, é fazer todo o bem necessário, a gente não interpreta muitas vezes que isso também é caridade. Então a gente passa, e aí quando eu me lembro que está marcado no livro ali, né? Desenvolvimento da virtude da caridade. Isso é o que todos nós devemos desenvolver em nós, esta virtude, constituindo-se do processo de autotransformação da criatura. Isso é muito interessante para nós que estamos entendendo que a cura, ela parte de nós. Então, todos que vêm aqui na casa em busca desta cura, do encontrar esse equilíbrio, de entender as suas dificuldades, a casa dá as ferramentas. Mas quem as faz são nós mesmos. Quando realmente colocamos a caridade em prática, sentimos que são bem conhecidos por nós, como o egoísmo, o egocentrismo, o orgulho. Esses sentimentos, né, eles devem ser aniquilados ou transformados, né, pelo exercício da caridade, e ele transformar essa caridade numa virtude essencial. A prática da caridade é esse movimento que nos leva a desenvolver o aperfeiçoamento gerador da pureza espiritual. Ao longo do tempo, tudo aquilo que nós já somos para Deus, espíritos puros. É esse o processo que Kardec coloca como a salvação pela caridade. E ali, Paulo de Tarso também traz, né, em Gálatas, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o que ele quis dizer? Que ele, depois desse processo do entendimento do que era a missão dele no plano físico, ele passou a pensar a sua vida, a agir dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que foi como eu coloquei lá no início. As casas espíritas, ela tem esse papel de colocar em nós, a partir do estudo, a partir da prática, todo o ensinamento e a exemplificação de Jesus. E aí, isso me chamou muita atenção, né? Então, por que a maior dessas virtudes é a caridade? A caridade é maior porque ela dá o direcionamento tanto para a fé quanto para a esperança. Na verdade, todas as virtudes são direcionadas a partir do amor ágape, o amor caridade. Quando nós propomos verdadeiramente desenvolvê-lo em nossos corações, o resultado é a salvação. Nós nos tornamos pessoas melhores e que, por isso, renunciam a si mesmas em prol do seu próximo. Inicialmente, do próximo mais próximo, para depois ir alargando as possibilidades, até chegar ao nível de ter uma humanidade inteira para amar e servir como Jesus. Então, é interessante também quando ele fala nesse trecho, né, esse próximo mais próximo, vem em relação à família. Porque muitas vezes a gente faz a caridade fora e dentro de casa não. Então, o primeiro processo da caridade, esse amor, ele começa dentro dos nossos lares. Amar e respeitar os nossos entes queridos. E
para a gente ir já se encaminhando para o final, a gente traz a nossa querida Madre Teresa, aonde ela fala: não é o quanto fazemos, mas o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos. Então, essa é uma frase que eu encontrei, assim, esses dias, estudando, encontrei essa frase, e é mesmo, né? A gente vai pensar que, às vezes, a gente faz um monte de coisa e, quando a gente olha, a gente foi só um tarefeiro, né? Só fiz. E qual é o sentido desse fazer? Né? Então, é melhor fazer menos, fazer o que dá, mas colocar todo o amor naquilo que a gente faz. E aqui, para finalizar mesmo, só porque eu falei que a gente não mostra o que a gente faz, aqui um pequeno acervo do trabalho do ápice, né? Então, temos ali as primeiras fotos, é o momento que os nossos assistidos chegam aqui, todo segundo sábado do mês, onde a gente faz um diálogo, a gente lê evangelho, faz prece, né? Procura conversar, saber como é que eles estão, né? E depois tem um café que eles recebem, né? E temos ali uma festinha de Natal também, que já ficou, as crianças adoram, né? Um momento bem legal para nós, essa confraternização. Então é isso, meus queridos. Eu agradeço muito pela companhia de vocês. Eu acho que eu aprendi muito nesse trabalho, estudando, fazendo o estudo para hoje à tarde. E eu desejo muita luz, muita paz, muito amor, caridade para todos nós. Que assim seja. Então, depois dessa exposição, vamos fazer a prece por todos os nomezinhos colocados ali nas caixinhas. Até vou dar um recadinho assim, ó. A gente deve trazer já o papelzinho de casa para quando chegar já na entrada colocar ali. Quem às vezes esquece, lembrei do fulano, queria botar o nome. Só mentaliza. Durante a nossa prece, mentaliza essa pessoa que está precisando e aquilo que ela precisa vai chegar até ela com certeza. Então vamos nos acomodar e vamos fazer a prece por todos eles. Pai nosso que estais nos céus, na paz dos corações puros e amigos. Vem, Senhor, até nós, mesmo impuros, fazendo-nos pequenos instrumentos da tua seara de amor. Recebendo a ti, Pai, sentiremos a tua força e com ela venceremos os nossos inimigos, que são as imperfeições do nosso espírito imaturo. Deus, Pai amado, Criador de tudo, criaste em nós o direito da escolha, e hoje, usando-o ademais, esquecemos de ti, que deve ser o nosso encontro. Deus, Pai querido, ajuda-nos a construir em nós a estrada que nos levará à vida eterna. Não nos deixes desamparados, entregue às nossas fraquezas, fazendo o mal e destruindo o que nos deste para ser feliz, a liberdade. Ajuda-nos, Senhor, a viver em ti, porque tu és a nossa vida. Faze, Senhor, que nesse descanso possamos aurir as forças necessárias para viver em teu reino de amor e paz. Instrumentos criados por ti, somos todos. Permite que sejamos úteis ao próximo, para que o próximo nos leve a ti. Que assim seja. Então agora, permanecendo em silêncio, vamos aguardar aos nossos passistas se acomodar ali na sala do passe e a nossa recepcionista chamar, tá? Muito obrigada a todos.